Olá, caro aluno, seja bem-vindo à aula Contabilidade para Investidores. Vamos falar hoje sobre a DRE. Então serão 3 vídeos. Nesse primeiro falando sobre a DRE, demonstrativo de resultados do exercício, depois balanço patrimonial e a DFC, que é o demonstrativo de fluxo de caixa. Você vai perceber como não é necessário ter nenhum tipo de formação em contabilidade para poder analisar um balanço, uma DRE e um demonstrativo de fluxo de caixa de forma muito simples. Então eu preparei aqui um material que vai te ajudar bastante. Primeiro vamos focar na teoria, depois vamos focar na prática, quando eu for analisar algumas ações de forma prática, tá? Mas eu peço que você não pule esse material, porque ele é essencial para que você tenha a liberdade, que é o que o curso tenta trazer para você, a liberdade de você mesmo analisar as suas ações, os seus fundos imobiliários. Então, o objetivo do curso é exatamente esse, é deixar você com a sua independência, né, na análise, não ficar dependendo de terceiros. Então é importante que você não pule esses vídeos, são conteúdos técnicos, mas ao mesmo tempo bem práticos, bem simples de entender, alguns conceitos bem fáceis, e quando você for fazer a sua análise aí, você vai falar, lembrei daquele vídeo lá do Álvaro do curso que eu fiz e valeu muito a pena, tá? Então o que é uma DRE? O demonstrativo de resultados do exercício, ou DRE, é uma demonstração contábil que tem o objetivo de destacar a formação do resultado líquido em um exercício, ou seja, o lucro ou prejuízo resultante da operação. O principal objetivo da demonstração de resultados para a sua empresa é detalhar cada passo que compõe o resultado líquido. Então, o que compôs aquele resultado líquido da empresa, né? Seja prejuízo ou seja lucro, você tem que saber, né? E o demonstrativo de resultado de exercício vai mostrar isso para você. Em um exercício da companhia, é um exercício por meio do confronto das receitas, custos e despesas apuradas. Então, uma empresa tem a receita, que é oriunda das suas vendas, né? Ou do seu serviço prestado, e não é só de receita que vive uma empresa, ela também tem custos, despesas, impostos, etc. É isso que a DRE vai trazer. Gerando informações significativas para a tomada de decisão. Além disso, auxilia tanto na avaliação do desempenho geral da empresa, quanto na análise de eficiência dos gestores em obter o resultado positivo em suas respectivas áreas. Qual que é a importância da DRE, né? Juntamente com o demonstrativo de fluxo de caixa e o balanço patrimonial, que nós vamos aprender nas próximas aulas, a DRE é um dos 3 relatórios indispensáveis. Então, esses 3 relatórios são indispensáveis para a gestão, também para o investidor, e é um procedimento fundamental para avaliar a saúde financeira de qualquer empresa, não importando o tamanho ou área de atuação. Tá? Então, não apenas empresas de capital aberto, né? Obviamente que essas empresas elas têm, nós aprendemos isso na aula sobre governança, que elas têm auditorias, elas têm todo um controle, umas regras têm que seguir, mas toda empresa, por menor que seja, é importante ter, principalmente aqui em empresas pequenas, o fluxo de caixa, né? Muitas empresas pequenas, empresários individuais, não fazem o demonstrativo de fluxo de caixa e depois acabam indo à falência. Por meio dessa demonstração, a empresa pode avaliar sua capacidade de geração de riqueza, né, que é o lucro, e quando necessário realizar modificações na administração para melhorar os resultados. A DRE fornece aos administradores e gestores importantes elementos fundamentais para a tomada de decisão, por exemplo, ao identificar os elementos que trouxeram mais receitas e despesas, o gestor consegue dedicar esforços, reduzir custos e direcionar investimentos com eficiência. Além disso, é importante a utilização de maneira conjunta a DRE e a demonstração do fluxo de caixa para uma melhor análise. Qual que é a estrutura da DRE? A estrutura da DRE é composta de um resumo financeiro dos resultados operacionais e não operacionais, né? O que é o resultado operacional? É a venda da empresa, é o resultado das operações da empresa. O que não é operacional? O que vem de fora, impostos, pagamentos de funcionários, etc. Em um determinado período e que servirá de base para as análises de gestores e investidores. A DRE pode ser gerada com dados contábeis ou gerenciais, mas sempre obedecendo ao princípio do regime de competência. Com base neste princípio, todas as receitas, custos e despesas devem ser incluídas na data em que ocorreram, que é o chamado fato gerador, tá? Então, o que é o regime de competência? É simplesmente a data em que ocorreu, né? O fato gerador, independente da data de recebimento ou pagamento. Independente da data de recebimento ou pagamento, grava isso, que é a DRE. A sua estrutura forma uma lógica de analisar por etapas, compreendendo o resultado bruto, o resultado operacional, o resultado não operacional e o resultado líquido.
Então aqui é uma estrutura da DRE. Então você tem lá a receita, tá com o sinal de mais, porque é o que entra, né? Então nós vamos entrar em detalhes de cada um deles aqui, tá? Dos principais, na verdade. Aí você, depois da receita, você deduz deduções e impostos relacionados ao produto. Aí você obtém a receita líquida, tá? Então, receita líquida, a receita das vendas. Depois você tira o custo variável, que é o custo variável, você chega na margem bruta, tira despesas variáveis, você chega na margem de contribuição, você tira gastos com pessoal, despesas operacionais, você chega no EBITDA, já vamos falar mais para frente que é o EBITDA. Aí você tira depreciação, amortização e exaustão, tira outras receitas e despesas, se houver, se você tem o resultado operacional, né? E depois você tira tributos, né, os impostos aí, e você obtém o resultado líquido, que aí sim você tem o lucro líquido. Então você vê que até chegar no lucro líquido tem um monte de dedução que vai sendo feita pelo caminho, tá? Como vimos no exemplo de como o relatório pode ser estruturado pela empresa, porém esse é um relatório gerencial, e com isso as empresas podem adicionar ou mesmo excluir linhas, tá? Ali é a estrutura, mas debaixo daquela estrutura ele pode ir adicionando linhas, de acordo com as suas necessidades, o que torna a estrutura da DRE mais flexível às necessidades de cada empresa. Na imagem, as linhas preenchidas do sinal de adição, né, o positivo, representam as entradas, as linhas procedidas do sinal de subtração representam saídas, e das linhas procedidas de sinal de igual representam linhas de resultado ou indicadores econômicos. A DRE é formada de maneira lógica e sequencial, tornando-se de fácil leitura até mesmo para sem informação financeira. Vamos ver agora de forma simplificada as linhas mais importantes. Então, o positivo, receita de vendas. Aqui entra toda a receita gerada pela venda de produtos, venda de mercadoria, prestação de serviço ou recebimento de royalties da companhia. Aí você tem deduções e impostos, já no sinal de subtração. Representa os descontos oferecidos e abatimentos de impostos que incidem diretamente sobre a venda, tá? Então, ICMS, ISS, então são impostos incididos sobre a venda, né? Sobre o produto. Você obtém a receita líquida, né? O sinal de igual é quando você já tem um indicador. É a quantidade de dinheiro que uma empresa recebe durante um período específico, incluindo as deduções do desconto das mercadorias devolvidas. Então, simples. Você deduz o custo variável, tá? Então, o CPV, no caso, é custo de produtos vendidos, o CMV, custo de mercadorias vendidas, e se for um serviço, custo dos serviços prestados, tá? Então, essas siglas significam isso. São os gastos relativos à fabricação de um produto, compra de uma mercadoria ou preparação de um serviço, tá? Então, os custos variáveis são aqueles que são deduzidos referentes à fabricação do produto. Você vai obter a margem bruta, né? Mostra o quanto sobra das receitas após deduzir os custos de fabricar seus produtos, medindo a rentabilidade do negócio, ou seja, qual a porcentagem de lucro que a companhia ganha com cada venda, tá? Então isso é importante, esse indicador de margem bruta. E aí você tem a margem de contribuição, também conhecida como ganho bruto. A margem de contribuição representa quanto do lucro da venda de cada produto contribuirá para a empresa cobrir todos os seus custos e despesas e ainda gerar lucro. E você tem o EBITDA, você na sua trajetória de investidor vai ouvir muito falar do EBITDA, que é o resultado operacional. Chegando à linha do EBITDA ou lucro antes dos juros, impostos e tributos, depreciação e amortização, temos mais um indicador fundamental à gestão. Essa linha traz o resultado gerado pela operação da empresa, sem a influência de fatores não operacionais, como receitas e despesas financeiras, por exemplo. Então, você pode pegar empresas passando por dificuldade que não obtêm um lucro líquido, mas ela tem um EBITDA satisfatório, né? Ela tem um resultado operacional. Por quê? Resultado operacional ele é muito complicado quando ele é negativo. Então, você pegar um EBITDA negativo ou muito fraco, e a empresa vem diminuindo o seu EBITDA, tem alguma coisa muito errada na operação, e a operação é uma coisa complicada de arrumar. Agora, se ela não tem lucro líquido, aí pode ser resultado financeiro, despesas que não são inerentes à produção, né? Tomada de dívidas, etc. Então, o EBITDA ele é um dos indicadores mais fundamentais assim, para você analisar uma ação, tá? Uma empresa. O resultado líquido representa o montante que resta da receita de uma empresa após a dedução de todos os custos do exercício. É isso que remunera o acionista, né? O lucro líquido. O tipo de análise, né? Então tem a análise vertical, que ajuda a verificar quanto percentualmente cada conta de custos ou despesas representa quando comparada à receita bruta. Com a análise vertical, o gestor ou investidor pode monitorar
Ao longo do tempo, se os percentuais permanecem estáveis e de acordo com o esperado. Caso contrário, consegue identificar quais os principais itens que estão impactando os resultados e realizar os ajustes necessários, tá? Então aqui você vê que ele vem acompanhando, né, trimestral, cada mês, né, qual que é o percentual. Então ele pode tomar uma ação aqui se ele vê que as empresas são obrigadas a cada trimestre a apresentar resultados, né, para os seus acionistas, para o mercado como um todo. Então no primeiro mês ele consegue ver que, na análise vertical, que alguma coisa não está saindo bem, ele já consegue arrumar para o segundo e para o terceiro mês para o resultado vir melhor. Tem a análise horizontal, auxilia a identificar a proporção entre o aumento ou diminuição das receitas, custos e despesas ao longo do tempo. Em outras palavras, na análise horizontal, sempre comparamos o resultado do mês com o resultado do mês anterior, ajudando assim a monitorar a produtividade e a rentabilidade da empresa e entendendo se os resultados estão melhorando ou piorando. Essa aqui já é a análise horizontal. Eu quero falar um pouco sobre um indicador que você não vai ver nos relatórios, você não vai ver esse indicador nos sites, quando eu mostrar alguns sites como a gente pode analisar, principalmente múltiplos, balanço, etc. Pouco se fala sobre grau de alavancagem operacional. Eu gosto muito desse indicador, então eu quero trazer aqui para comentar um pouquinho com vocês, tá? Então, o que é o GAO, né? Que é o grau de alavancagem operacional. Ele mede o quanto a receita pode ter variação negativa, né? Receita de vendas, até que a empresa comece a então ter prejuízo operacional. Lembra que eu falei que o prejuízo operacional, o EBITDA, ele é muito complicado, né? Se tiver negativo. Se tiver negativo ou tiver muito ruim. Isso normalmente é oriundo do custo do produto. Então ele mostra o peso das despesas em relação aos custos de uma empresa. Você pode fazer de duas formas: dividir o lucro operacional pelo lucro bruto, ou a forma que eu prefiro, que é dividir a margem EBIT pela margem bruta, né? Então, o EBITDA, ele tem lá os juros, a depreciação, conforme nós já falamos, tá? Então, o que é o EBITDA? Lucro antes dos juros, impostos, tributos, depreciação e amortização. O EBIT, ele é quase a mesma coisa, com a diferença que ele contempla a depreciação e amortização, tá? Bom, aí eu fiz aqui de algumas empresas para mostrar para vocês a importância do GAO. Peguei a VEG, é uma das melhores empresas da bolsa aí, né? Os investidores buy and hold têm carteira, mas de qualquer forma isso aqui não é uma indicação, você tem que analisar e ver se faz sentido para você. Então o curso vai te ensinar a pescar, não vai te dar o peixe, deixar isso bem claro. É uma empresa industrial, aí faz motores, né? Motores e compressores, tem fábricas espalhadas aí ao redor do mundo. Uma boa parte da empresa é dolarizada, então isso também é importante, né? Tem receitas em dólar. Então quando a gente pega a margem bruta da VEG de 29% e divide pela margem EBIT de 14, 15, dá um GAO de 48. Eu coloquei a margem líquida aqui porque a margem líquida ela também é importante, né? A margem líquida é a divisão da receita versus o lucro líquido, então dividido pelo lucro líquido. Isso também é um dado também importante, que é o quanto que sobra, né, comparado à receita que a empresa adquire, o tanto que vira lucro líquido. Então, também é importante a margem líquida. Ela está aqui mais para efeito de comparação, tá? Mas ela não tem resultado no grau de alavancagem. O grau de alavancagem é simplesmente dividir a margem bruta pela margem EBIT, pela percentual. Então, o grau de alavancagem operacional da VEG é 48%. Ou seja, quanto maior o grau de alavancagem, menos risco ela corre. Então, 48% é um baita número, né? Então, a operação dela está funcionando redondinha. A Centauro, tem vários shoppings aí, a Centauro, né? Trabalha com material esportivo, também agora oficial da Nike, né? Representante oficial da Nike no Brasil. Então, ela tem uma margem bruta muito alta, de 49%. Mas uma margem EBIT de 17%, uma margem líquida de 12%, para o ramo de varejo, que é interessante, né, que é uma varejista, e um GAO de 35%, também muito bom. Aí quando você pega a B2W, que a B2W é a hold, né, que tem ali a Americana, Submarine e Shoptime, muito focada também aí no digital, tem uma margem bruta de 29%, mais uma margem EBIT de 1,59%, uma margem líquida negativa. Por que a margem líquida foi negativa? Porque a empresa não teve lucro. Então, margem líquida negativa é porque a empresa não teve lucro naquele período. Dá um GAO de 5%. Muito baixo. Isso aqui é um risco, né? Quer dizer que, o que quer dizer é que esse EBIT de 1,59 e um GAO de 5, alguma coisa na operação da B2W não está legal. Os custos e despesas estão comendo a operação da empresa, né? Então, isso é um ponto de atenção aí.
O que você pode fazer também é olhar o histórico, né, do GAL. Você pode pegar lá 2000, pega 5 anos, 2015 a 2020, aí você vai vendo se esse nível do GAL, se esse código, se essa porcentagem vem aumentando ou ela vem diminuindo, né? Se ela vem diminuindo, é mais arriscado ainda, tá? Então, nesse vídeo aí, aprendemos um pouco aí sobre a DRE, a estrutura, como que faz, para que serve uma DRE, a receita, até chegar no lucro líquido, né? Mais para frente vamos fazer também aulas práticas, então vai ficar bem gravado na sua mente, né? E te aguardo na próxima aula sobre balanço patrimonial. Um abraço.